Olá, irmãos. Com muita alegria, nós chegamos até você para trazer mais uma aula do nosso MDA, nosso estudo, das apostilas da Fonte da Vida. Estamos hoje encerrando a apostila D3. É a última aula, se Deus permitir de nós darmos numa aula só, ou talvez dividirmos em duas, Vamos ver conforme vai correr o assunto, porque é um assunto muito importante, que é o que trata de missões. O tema do assunto aí está na página 87 aí da apostila, que é parceiro missionário. Nós vamos falar sobre o que é missões, o que são missões, o que é um missionário, um parceiro missionário. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar, Senhor, meus lábios, usar, Senhor, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, para ministrar, Pai, a Tua palavra, ministrar, Pai, o ensinamento da palavra do Senhor a nós nessa hora, Senhor. Vem falar conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aí na página 87 fala do que é um parceiro missionário, usa aquele texto de Isaías, capítulo 6, quando o Senhor fala para Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor, ele não vai vir aqui ser um missionário. Ele já veio, na verdade, O Senhor Jesus, ele veio, mas ele veio para dar o exemplo. Jesus não veio aqui para ficar eternamente pregando o evangelho aqui. Ele veio, ele pregou o evangelho no tempo que ele viveu aqui, 33 anos, especialmente nos 3 anos de ministério dele, a partir dos 30 anos, pregou o evangelho intensamente. Mas ele veio para nos dar o chamado, para nos dar o modelo, para nos ensinar como fazer, nos capacitar, e ele foi embora. Ele deixou aqui a igreja com a missão de fazer a obra missionária. Algumas frases missionárias estão aí na página 88, Primeiro, são de alguns missionários. O missionário David Brainerd falou: se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isto servir para o progresso do reino de Cristo. Henrique Martin aí falou: que eu seja uma chama no serviço divino. Hudson Taylor, grande missionário, inglês até mas que foi chamado e respondeu ao chamado do Senhor e foi para a China. Deus usou tremendamente lá. Ele fala assim: a minha alma anseia e o coração arde pela evangelização de centenas de milhões de habitantes dessas províncias sem obreiros. Se eu tivesse 100 vidas a dar ou gastar por eles. Frase linda, E David Livingstone também falou: eu sou missionário de corpo e alma. Deus teve um único filho e o fez um missionário. Interessante, Eu sou um pobre imitador do mestre. Quero pelo menos seguir seu exemplo. Quero viver servindo-o e servindo-o quero morrer. Esses missionários, como tantos outros, no decorrer da história, que hoje estão sendo missionários, todos eles têm esse coração de entrega para a obra de Deus. Ponto 1 aí, a missão da igreja. A missão da igreja. A igreja, o Senhor Jesus deixou ela instituída com objetivo, com uma missão, com um chamado para realizar um trabalho. E aqui fala 7 pontos que são missões, são responsabilidades da igreja. Só um segundinho, vou só pegar a Bíblia ali que eu esqueci de pegar para poder ler os textos. Espera aí. Amém. Vamos lá, irmãos. A primeira missão da igreja é construir um lugar de habitação para Deus, como está escrito aí em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós
estáis sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é um lugar para a habitação de Deus. Deus, ele quer habitar, ele quer manifestar a sua presença, ele quer estar na humanidade, abençoar o homem. E onde é esse lugar que ele habita? Na igreja. Então, a primeira responsabilidade da igreja é ser esse lugar, gerar um ambiente para Deus, atrair a presença de Deus. Segundo, dar testemunho da verdade, né? Em Tito, capítulo 3, versículo 15, diz assim, eu acho que o texto aí está errado, anotaram errado na apostila, viu, gente? Eu vou corrigir. É 1 Timóteo, pelo menos na minha apostila aqui está errado, não sei. 1 Timóteo 3,15 fala, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja tem a responsabilidade de ser a testemunha da verdade, né? Os padrões do mundo estão tão confusos. Vou pegar um exemplo claro. Os padrões de família, né? Hoje no mundo está tudo tão bagunçado, tão confuso. Aonde que existe o padrão, aonde que é pregado, que é anunciado e demonstrado o padrão que Deus tem para a família? Na igreja. É a igreja, a única instituição que tem a autoridade e que realmente testemunha da verdade. Então a igreja ela tem que buscar, a igreja ela tem que ser essa expressão da verdade de Deus. Terceiro, a missão da igreja é tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3,10 fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Então, a igreja tem essa responsabilidade de revelar o Senhor, a sabedoria de Deus. Por isso que a igreja prega, por isso que existe teologia, por isso que existe ensino, discipulado, porque é responsabilidade da igreja expressar a sabedoria de Deus, né? Se o mundo quiser saber a vontade de Deus, as respostas de Deus para as coisas, aonde que ele vai buscar? É nos jornais, é nos meios de comunicação? Não, é na igreja. Quarta missão da igreja, dar eterna glória a Deus. Efésios capítulo 3 fala isso, versículos 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Então a igreja ela tem a missão de glorificar a Deus. Por isso tem o louvor, por isso tem a adoração, por isso a igreja é lugar de ação de graças, é lugar de dar glória a Deus. 5. A responsabilidade da igreja é de edificar os seus membros. Efésios 4, 11 a 13, né? Fala, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e daí por diante. A igreja tem a responsabilidade do crescimento, da edificação dos cristãos. A Bíblia ela fala que a vida cristã é uma vida de crescimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? É ir aprendendo do Senhor, aprendendo dos princípios da palavra. Aonde que isso acontece? Na igreja. É na igreja, então, que os membros se edificam, tá? É responsabilidade da igreja disciplinar os seus membros também, né? Hoje em dia, essa é uma palavra que as pessoas não gostam muito, né? E hoje em dia é tão difícil a igreja exercer essa missão. Por quê? Porque hoje, às vezes, os crentes são tão dodói, né? São tão sensíveis e tão, para não dizer, né, rebeldes e desobedientes, que quando, às vezes, o pastor ou a igreja, de alguma maneira, estabelece uma disciplina, né?
a pessoa fez alguma coisa errada e a igreja vai lá e de alguma maneira disciplina, seja por uma repreensão, seja, enfim, por algum, né, uma orientação ou uma direção para a pessoa da sua ação na igreja, né? Ali uma disciplina, seja ela qual for. Hoje, muitas vezes, se o pastor faz isso, o membro sai da igreja, não aceita, onde já se viu, não pode, né? Então, mas a igreja é lugar de disciplina. Como em tudo na vida, nós precisamos de disciplina, né? No nosso trabalho, nós precisamos de disciplina. No nosso trabalho não tem pessoas que nos corrigem, né? Daí você fala, mas não, por isso que eu sou dono do meu próprio negócio, né? Irmãos, eu fui dono do meu próprio negócio também. Eu tive comércio muitos anos, mas os meus clientes me disciplinavam, né? Quando um cliente reclamava, né, do serviço que eu prestava, quando um cliente sugeria, criticava, quando o cliente até mesmo rejeitava o meu produto, o meu comércio, era uma disciplina. Então todos nós estamos sujeitos à disciplina. Na área espiritual, a igreja ela tem a responsabilidade de disciplinar. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17. A disciplina não é gostosa. Lá em Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 12 fala, disciplina não é gostosa, né? Por isso que as pessoas, às vezes, quando são disciplinadas na igreja, saem, né? Porque não é gostosa, mas é boa, é necessária, nos leva a crescer, né? Em Mateus capítulo 18, 15 a 17, fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não te atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então vejam bem, aqui ensina como você tratar com um irmão em erro, né? Primeiro passo, né? Primeira coisa que tem que ver é se realmente é um erro, né? Se é uma coisa, o que é um erro, o que é um pecado, uma coisa que vai contra um princípio claro da palavra. Não é uma coisinha que faz também, não é uma, né? Quem não peca, todos pecamos, mas é uma prática de pecado que a pessoa tem, né? É uma prática, é uma atitude, uma postura pecaminosa, né? Ou é uma situação que gerou um escândalo, que atingiu outras pessoas. Primeiro passo, não é contar para a igreja em primeiro lugar, contar para todo mundo, não. Primeiro passo, você pessoalmente que viu o irmão em erro vai conversar com ele. Não vai contar para o pastor, não vai contar para a esposa, não vai espalhar para a igreja, muito menos. Vai conversar pessoalmente. Se ele te ouvir e falar, olha, eu reconheço, eu errei, né? Ganhasse teu irmão, fala aqui, acabou o assunto. Ele se arrependeu, acabou, ninguém mais precisa saber. Não ouviu, ele continua na prática do pecado, o que você vai fazer? Vai chamar mais uma ou duas pessoas, né? Falar o caso, e você, então, em 2 ou 3, vai sentar com o irmão e vai conversar, né? Daí sim, falar talvez com o pastor, né? Claro que tem que ser pessoas maduras, né? Não vai falar para qualquer um, tem que ser o pastor, o líder, a cobertura daquela pessoa, né? Daí, ele continua em pecado, né? Continua em pecado. Então, vejam bem, estão falando de pecado, não estão falando de uma discordância que tem com você, uma maneira de ver diferente numa situação, uma interpretação até bíblica diferente. Não, estão falando de pecado, né? Daí, se esse irmão não ouviu aquele grupo de irmãos que conversou com ele, daí sim levar o assunto para a igreja, né? Levar para a igreja, para a liderança da igreja. E a igreja, então, vai exercer uma disciplina, vai repreender se for necessário, né? Se for necessário, tomar uma atitude mais séria. E a última missão da igreja, é esse o tema que nós vamos estar estudando nessas aulas, nessas últimas 2 aulas, né? Vai ter que ser 2, não tem jeito. É evangelizar o mundo, aleluia, né? Mateus 28, de 18 a 20.
que o Senhor Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em Marcos 16:15 também fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja. A responsabilidade de se levar o evangelho é da igreja. Esses últimos tempos Deus tem falado muito comigo sobre 2 Coríntios 5, já faz mais de ano que eu estou com essa palavra queimando no meu coração, e sempre que posso eu falo, que fala ali em 2 Coríntios 5, a partir de 18, que fala que o Senhor nos reconciliou com Ele e fez de nós embaixadores do reino de Cristo, né, para reconciliar o mundo com Deus. Essa é a missão principal da igreja, né? Talvez só depois da adoração, mas é reconciliar o mundo com Deus, é pregar o evangelho, a responsabilidade de levar o evangelho, porque como que o mundo vai se reconciliar com Deus? Através de Jesus Cristo, que é o único mediador. E a igreja, ela é a guardiã do evangelho de Jesus, né? Do evangelho, da verdade, que Jesus morreu pelos pecadores, e quem se entregar a Jesus, quem receber Jesus é salvo. Então, o evangelho de Jesus, que transforma o homem, é responsabilidade da igreja. Todos os habitantes da terra, mais de 7 bilhões de pessoas, são alvo da igreja. Deus quer salvar a todos, em todas as nações, em todas as tribos. Deus quer salvar a todos. Agora, como que ele vai salvar? Por meio do evangelho. O evangelho é pregado e a pessoa aceita Jesus e é salva, né? E quem que prega o evangelho? A igreja. Nós, né, temos a responsabilidade. Isso é a missão. Está escrito aí na página 88, a palavra missão para a igreja é utilizada quando ela responde ao seu chamado dentro das fronteiras geográficas e culturais. Por sua vez, a palavra missões se refere ao chamado da igreja fora de suas fronteiras, sejam elas geográficas ou culturais, né? Então aí na apostila faz essa distinção. A igreja tem a sua missão, né? E tem as missões. A missão, o que é? É aquilo que todos nós temos de responsabilidade, que é pregar o evangelho, né? Isso dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, na cidade onde moramos, para o vizinho, enfim, testemunhar através da nossa vida em primeiro lugar, e através das palavras, através das estratégias, testemunhar de Jesus aonde nós estamos. E as missões, o que é? Quando Deus leva aquela pessoa, tira aquela pessoa do seu ambiente, do lugar onde ela vive, e chama, e capacita, e leva para outro lugar, outra nação, outro contexto, né? Às vezes é mandado lá para uma tribo de índios, às vezes é para uma nação, às vezes é para uma outra região do país. Tudo isso, então, são as obras missionárias. Outra palavra que necessita de uma observação, está escrito aí, mais acurada, é a palavra nações. Em Mateus 28:19, né, quando fala aí de fazer discípulos de todas as nações, ela se refere a etnias, conforme Strong, né? Etnos significa, a palavra etnos vem daí, né, do grego, etnia. Tem duas definições aí na página 89, é multidão de homens ou de animais associados ou vivendo em conjunto, e uma multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero, né? Então, nações não é simplesmente aquilo que foi definido geograficamente, né? Então tem o mapa da Inglaterra, essa é uma nação. É verdade. Mas dentro da Inglaterra, quantos povos tem? Dentro do Brasil, quantos povos tem? Então, se um missionário vai evangelizar, por exemplo, o sertanejo, lá no sertão do Nordeste, é uma nação que está lá, entendeu? Aquele que é chamado, às vezes, para evangelizar, fazer o evangelismo, por exemplo, com pessoas do meio do esporte, né? Temos o trabalho dos atletas de Cristo, por exemplo. É uma nação, né? Então, são grupos de pessoas. E países, claro, né? Regiões, claro. Podemos daí entender melhor o que Atos 1:8 quer dizer quando mostra várias regiões
nas quais o cristão cheio do Espírito Santo deveria dar testemunho da sua fé. Atos 1:8 está escrito aí, fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembrem-se que quando Jesus falou essas palavras para os discípulos antes dele subir ao céu, depois da sua ressurreição, eles estavam onde? Em Jerusalém. Né? Estavam em Jerusalém. E Jesus usou essas 4 expressões. Jerusalém, então, figuradamente, né? Jerusalém significa o quê? Fala do alcance de pessoas dentro das fronteiras geoculturais, indivíduos associados. Então, para aquelas pessoas mais próximas, que estão morando na mesma cidade, né? Judéia, fala do alcance de pessoas que vivem dentro das mesmas fronteiras em sua ampla abrangência. Então, daí, Judéia, para nós aqui, por exemplo, que estamos aqui em Londres, Jerusalém seria Londres, Judéia seria a Inglaterra, né? Toda a nação. Daí Jesus falou também Samaria, que era além da Judéia, né? Fala do alcance de pessoas fora das fronteiras culturais, apesar de estarem vivendo dentro das mesmas fronteiras geográficas, né? São pessoas que estão dentro da mesma nação, mas são de outra outro tipo de pessoas, outra cultura, né? O povo de Samaria ficava dentro dos limites geográficos de Israel, né? Mas eles tinham outra cultura, eles tinham assumido outro tipo de cultura totalmente diferente, né? Então alcançar às vezes grupos que estão dentro da mesma nação, mas são diferentes do seu grupo. E por último, os confins da terra, que fala em Atos, que daí sim fala do alcance de pessoas fora das fronteiras geoculturais em sua ampla abrangência. Todas as demais nações. Ponto 2 aí na página 89, 5 lições sobre missões. Romanos capítulo 1, versículo 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, 14 a 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Paulo foi o principal apóstolo missionário na igreja primitiva. Nas suas cartas encontramos muitas lições quanto à obra missionária. A primeira lição, a lição da responsabilidade. Ele fala aí no texto, eu sou o devedor. Né? A dívida de evangelização de cada cristão com cada não cristão. Né? A igreja tem a dívida da evangelização do mundo na sua geração. Que dívida é essa, né? Nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós éramos perdidos, né? E o Senhor Jesus nos alcançou sem a gente merecer. Então, como que isso se torna uma dívida? Ele me deu, foi uma graça tão grande. Agora, como que eu vou pagar? Né? Eu levando essa graça a outros também. A palavra de Deus fala de graça recebestes, de graça dai. Então, a igreja, Paulo fala que eu sou devedor. Eu era um perdido, eu ia para o inferno, eu estava condenado, mas o Senhor Jesus me alcançou. E o Senhor Jesus usou alguém, né? Paulo, no caso, que foi ali, Ananias foi usado para pregar o evangelho para ele. Primeiro ele teve encontro pessoal com Jesus, daí Ananias foi lá, discipulou e batizou, e outros tantos, né, que o ensinaram na fé. Ele fala, eu sou devedor, eu tenho que pagar isso, eu tenho que levar esse evangelho. Ponto C aí na página 89, no finzinho, não podemos transferir a responsabilidade a outra geração, nem aos líderes da igreja, nem às nações mais ricas. Temos o dever de comunicar os dons espirituais que recebemos do Senhor às nações, especialmente por considerar
né? A situação catastrófica da humanidade. Devemos olhar para ela com os olhos de Deus. Fazer missões é um ato de amor. Lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Evangelizar o mundo é nossa tarefa. John Knox disse, dá-me, Senhor, a Escócia, senão morro. Esse clamor pela salvação de vidas. São 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Nas nossas cidades, vamos pegar aqui Londres, né? Nós temos aí quase 10 milhões de pessoas. Dizem que tem por volta de 300 nações presentes aqui em Londres, pessoas do mundo todo, né? E nós somos devedores a essas pessoas, né? E nós temos a responsabilidade de alcançar, porque Deus ama a todos. Não existe um ser humano vivo sobre a face da terra que o Senhor não ame e o Senhor não queira salvar. Tem ninguém que você olha e fala, fulano é tranqueira, aquele não tem jeito. Se a pessoa está viva é porque tem jeito ainda, porque Deus acredita nele. Pode ele ser um bandido, possa ele ser um ateu, possa ele ser uma pessoa que está totalmente distante da fé e até combata Jesus. O Senhor quer salvá-lo. Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade para com aquela pessoa. Na página 90 nós estamos aí, ponto D. Cristo não nos enviou simplesmente para curar e libertar pessoas, mas para fazermos discípulos para Ele. Ensinar as pessoas para a salvação e ensinar, como diz lá em Mateus, todas as coisas a fim de prepará-las para a vida cristã. Então, a igreja tem essa responsabilidade, né? Não é apenas abençoar as pessoas. Quem quer cura, quem quer libertação, quem quer bênção, né? E a pessoa vem, Deus quer fazer isso também. Mas não adianta nada a pessoa ser curada se a pessoa for para o inferno. Não adianta nada a pessoa ter dinheiro, viver rica aqui, Deus abençoar financeiramente até, e ela ir para o inferno. O mais importante é a salvação da pessoa. Ponto 2, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto de Romanos, né, é a lição da disponibilidade. Paulo fala, eu estou pronto, porque quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Né? Aí tem uma Bíblia que se cita assim, que é uma paráfrase desse versículo dizendo assim, se depender de mim, estou disponível para vos anunciar o evangelho. Né? Temos 2 problemas hoje, fala aí. Primeiro, missionários despreparados no campo. Paulo fala, eu estou pronto. Então, é um problema, às vezes, tem certas pessoas que vão para o campo, vão para a obra missionária sem preparo. É um problema, né? Que chega lá, daí não consegue exercer a obra missionária, muitas vezes volta envergonhado, volta derrotado, muitas vezes chega lá no país ou no lugar e se perde, porque foi despreparado. E segundo, muita gente preparada fora do campo. Interessante, né? Às vezes está lá aquele que ele foi, né? Mas não foi preparado. Mas o problema maior, talvez, é que tem muita gente que está preparada, mas que não vai para a obra missionária, né? Não prega o evangelho, não vai para as missões. Por que as pessoas que estão preparadas não estão no campo? Por quê? Né? O Senhor está clamando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus vai usar os disponíveis, mesmo que estejam despreparados. É interessante isso, né? Ponto B aí na página 90. Cada cristão deve investir tempo e recursos na sua preparação para a obra do Senhor. Exemplo dos morávios aí, liderados pelo conde Zinzendorf no século XVIII, levaram a sério a grande comissão, chegando à proporção de um missionário para cada 60 pessoas. Um dos aspectos fundamentais desse fenômeno era que cada missionário devia levantar o seu próprio sustento através da sua profissão. Porém, cada 49 pessoas ajudavam no sustento de um missionário no campo. Página 91, a terceira lição que Paulo nos dá, a lição da ousadia. Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Todos nós podemos ter algum tipo de medo quanto à cultura, linguagem do campo, né? Tudo não passava de imaginação, o Senhor supre todas as necessidades. Às vezes a gente tem aquele temor, né?
de ir para o campo missionário, de ir pregar. Ai, mas acho que eu não vou saber falar. Às vezes tem a dificuldade da língua, tem a dificuldade da cultura. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele levanta, Ele capacita a pessoa. Né? Deus dá capacidade para a pessoa. Ponto B aí, nos últimos anos, muitos missionários têm ido para o Reino Unido, Europa, Estados Unidos e países africanos. Encontram-se também na Ásia. Os brasileiros são os mais arrojados e os mais aceitos porque não têm medo e não têm vergonha. É interessante isso, né? Deus fez uma grande obra nos últimos anos no Brasil, uma obra de avivamento, né? Com todas as limitações, os problemas que tem a igreja no Brasil, não tem como negar que de 30 anos para cá a igreja cresceu tremendamente. A igreja evangélica em especial provou um crescimento extraordinário, como quase pouquíssimas nações do mundo provaram o crescimento, né, da igreja evangélica no Brasil. Hoje no Brasil são quase 30%, talvez, é a população evangélica no Brasil. E isso então fez do Brasil um grande celeiro missionário, né? Uma fonte de preparação de missionários para ir para o mundo todo. Nós estamos aqui, especificamente, né? Nós estamos aqui em Londres, tanto eu e a Bispa Cristina, né? Nossa família, nosso filho, nossa família, está aqui, que veio especificamente para trabalhar na obra de Deus, como você talvez que está aqui e está trabalhando num serviço secular, nós somos missionários aqui. Né? Temos uma missão de levar o evangelho do Senhor, né? E estamos como missionários, sim, num país diferente para levar o evangelho de Jesus. Quarto aí, na página 91, 2.4, a lição do poder do evangelho. Paulo fala aí que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do português, do japonês, do inglês, né? E nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, isto é, o evangelho nos dá a capacidade para descobrir a vontade de Deus e vivê-la passo a passo. O único poder, a única coisa que transforma o ser humano é o evangelho de Jesus. Nada mais conserta, né? A prisão não conserta o ser humano, né? O castigo, a educação ajuda, tudo isso ajuda, né? A educação ajuda, mas o que transforma o ser humano, o que transforma o bandido num santo, o que transforma o pecador num santo, é o evangelho de Jesus, tá? Então o evangelho tem esse poder, por isso que Paulo, antes de se converter, ele era um grande soldado, um homem poderoso, né? Que ele tinha o poder de influenciar pessoas, de realizar coisas na população pela força. Mas quando ele descobriu o evangelho de Jesus, ele largou tudo aquilo e abraçou o evangelho. E viveu o resto da sua vida pelo evangelho, porque ele entendeu que o evangelho de Jesus era uma força muito mais poderosa do que a sua espada para transformar as pessoas. Porque o evangelho transforma de dentro para fora. Tá certo? 5. A lição da fé. A justiça do evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Né? Encerrando aí o texto de Romanos 1,17 no caso. A vontade de Deus é que pela fé toda a humanidade seja salva. Está escrito em 1 Timóteo 2,4, né? O Senhor fala que deseja que todo homem seja salvo por meio da sua fé. E somente através da fé é que se pode alcançar as promessas de Deus para salvação, libertação, batismo no Espírito Santo, etc. Então o evangelho ele só é experimentado, o desafio do evangelho não é simplesmente levar a pessoa a entender Bíblia, mas é ela crer. O evangelho é vivido pela fé. Nós que pregamos, nós que somos os missionários, como aquele que está sendo alvo da pregação, ele precisa ter fé, acreditar, crer, né? Hebreus 11:6, o texto que está aí, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador.
né? Não tem como, não é simplesmente entender aqui, é crer que Jesus morreu por nós, crer que Jesus é o Salvador, crer que se eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho a vida eterna. Tudo é fé, é fé. Se não somos ousados, temos que pedir ao Espírito Santo que nos revista do seu poder. Lucas 4,49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E daí lemos também em Atos 1,8, que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já lemos esse texto. Então, a pregação, a obra missionária, a pregação do Evangelho, ela depende de eu ter fé no poder de Deus. Porque se não for pelo poder de Deus, irmãos, né, vai ser frustrante. Então, por isso temos que estar cheios do Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos, que tinham andado 3 anos com ele, aprendendo dele, vendo ele evangelizar, ele falou: olha, não saiam de qualquer maneira, não, fiquem em Jerusalém, o meu Espírito Santo vai descer sobre vocês, e daí vocês, cheios do Espírito, vocês vão pregar. E foi isso que aconteceu. Por isso que Pedro, né, na primeira pregação ali, 3.000 se converteram numa pregação num dia. Porque era Pedro? Era a sabedoria dele? Não. Ele já tinha... Fazia 3 anos que ele estava pregando, quando Jesus mandava. Tal. Mas ali o Espírito Santo estava sobre ele. Deu uma ousadia, um poder, uma manifestação sobrenatural. Então que o Espírito Santo te enche, irmão. Me enche. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Né? Vamos orar nessa hora. Semana que vem nós vamos continuar a segunda parte da aula. Mas vamos orar agora e pedir isso ao Espírito Santo de Deus. Onde você está, né? Eleve os seus pensamentos a Deus. Abra o teu coração. Você é um missionário. Deus quer te usar para ganhar vidas. Deus quer me usar, quer nos usar. A paixão de Deus é por almas, por ganhar almas, por alcançar vidas aonde nós estamos, no mundo todo. Mas para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Ô Espírito de Deus, querido, enche-nos, 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 enche-nos. Não é possível, Espírito de Deus, nós pregarmos o Evangelho e ganharmos almas se não for o teu poder. Mas se o Senhor nos encher, o Senhor nos tomar, o Senhor tomar nossos lábios, tomar nosso corpo, tomar-nos e mover através de nós quando evangelizamos, mover através de nós pelo testemunho. Ah, Espírito de Deus, muitas vidas serão alcançadas. E nós queremos isso, nós queremos, Senhor, alcançar tantas vidas, alcançar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, alcançar nossa cidade. Enche-nos, Espírito de Deus, e que pelo teu poder nós possamos pregar o Evangelho e as vidas se converterem a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Querida, semana que vem nós vamos então falar da segunda parte da apostila aqui, encerrando a apostila, né? Deus quiser. E daí nós vamos partir então para a próxima apostila D4. Querido, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.